Willow Creek. Uma cidade perdida no tempo, aninhada ao lado de uma floresta extensa, parecia intocada pelo mundo moderno. Mas o silêncio era enganoso. Uma quietude inquietante pairava no ar, uma tensão palpável que se agarrava às próprias casas. Os moradores da cidade eram um grupo estoico. Seus rostos, curtidos e desgastados pelo tempo, guardavam um segredo compartilhado. Eles se moviam com uma lentidão calculada, seus olhos sempre voltados para a mata que beirava suas vidas. Até mesmo as crianças sabiam que deviam evitar a orla da floresta. Elas sussurravam sobre coisas invisíveis, sobre sombras que se moviam com velocidade sobrenatural. Suas brincadeiras nunca se aventuravam muito perto das árvores, e suas risadas morriam rapidamente, substituídas por um silêncio nervoso. Viajantes eram raros em Willow Creek. Aqueles que chegavam, atraídos pela promessa de solidão, ou talvez por uma curiosidade mórbida, eram recebidos com o mesmo aviso arrepiante: não olhe para trás. As palavras eram ditas baixinho, um mero sussurro que carregava o peso de uma ameaça. Nenhuma outra explicação era oferecida. Nenhuma história era compartilhada. Os moradores da cidade, de lábios cerrados e cautelosos, simplesmente balançavam a cabeça e se recolhiam em suas casas. O aviso pairava no ar, pesado e sinistro. Era uma regra não dita, um pacto feito entre os moradores da cidade e a entidade que assombrava a mata. Uma barganha desesperada pela sobrevivência diante de um terror invisível. E todo residente de Willow Creek conhecia o preço da curiosidade. Ele chegou em um dia como qualquer outro. O céu estava nublado, e a pequena cidade parecia adormecida sob a luz cinzenta. As ruas estavam vazias, como se os moradores estivessem se escondendo de algo invisível. Um viajante solitário, sua mochila pesada com suprimentos e seu coração cheio de sede de aventura. Ele era jovem, mas seus olhos mostravam a experiência de muitas jornadas. Cada passo que dava era firme, determinado. Ele tinha ouvido os sussurros de Willow Creek, as histórias de sua floresta mal-assombrada. Diziam que aqueles que entravam na floresta nunca mais eram vistos. Mas para ele, essas histórias eram apenas isso, histórias. Mas ele zombava da superstição. Ele ria das lendas, acreditando que eram apenas invenções para assustar os curiosos. Ele era um homem de ciência, de fatos. Ele era um homem de lógica, de razão. Com um mapa na mão, ele traçava seu caminho com precisão. Cada curva, cada desvio, tudo estava planejado. Ele confiava em sua habilidade de navegação e em seu conhecimento. Ele prestou pouca atenção aos olhares desconfiados dos moradores da cidade. Eles o observavam com olhos cheios de medo e desconfiança, como se soubessem algo que ele não sabia. Ele dispensou seus avisos com um aceno de mão. Não se preocupem, ele disse. Eu sei o que estou fazendo. Ele estava confiante, talvez até um pouco arrogante. Ele não era como os outros, ele disse a si mesmo. Ele era diferente, especial. Ele acreditava que poderia enfrentar qualquer desafio que a floresta apresentasse. Ele não seria limitado pelo medo deles. O medo era para os fracos, pensava ele. Ele era corajoso, destemido. O ar ficou mais frio quando ele entrou na mata. A mudança de temperatura era palpável, como se a floresta estivesse viva e consciente de sua presença. A luz do sol, antes brilhante e acolhedora, foi sufocada pela densa copa das árvores. A escuridão parecia envolvê-lo, tornando cada passo mais difícil. Ele seguiu em frente, ansioso para provar que os medos da cidade eram infundados. Ele queria mostrar que a floresta não era nada além de árvores e sombras. Ele não notou as sombras se alongando ao seu redor, ou a maneira como o silêncio parecia vibrar de expectativa. Cada passo que dava parecia ecoar, como se a floresta estivesse esperando, observando. Ele estava determinado a seguir em frente, mas a floresta tinha seus próprios planos.
Seção 4. Sussurros na mata. A floresta era desorientadora. As árvores altas e imponentes pareciam fechar-se ao redor, criando um labirinto natural. Cada passo parecia levar a um caminho diferente, e a sensação de estar perdido aumentava a cada momento. Trilhas se retorciam e voltavam sobre si mesmas, como se a própria floresta estivesse viva e tentando confundir qualquer um que ousasse entrar. As folhas farfalhavam sob os pés, e o som ecoava, amplificando a sensação de isolamento. O ar ficou denso com o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição. A umidade parecia penetrar na pele, tornando cada respiração um esforço. O ambiente era opressivo, como se a floresta estivesse sussurrando segredos antigos e esquecidos. Senti um arrepio de desconforto subir pela minha espinha. A sensação de ser observado era inegável, e cada sombra parecia esconder algo sinistro. O medo começou a se infiltrar, tornando cada passo mais pesado. Acelerei o passo, ansioso para deixar para trás a atmosfera opressiva. O desejo de encontrar uma saída, de escapar daquele lugar, era avassalador. Mas a floresta parecia se estender infinitamente, sem fim à vista. Ele pensou ter ouvido vozes, sons indistintos, como sussurros carregados pelo vento. Eram reais ou apenas fruto da sua imaginação? A dúvida corroía sua mente, aumentando a sensação de vulnerabilidade. Sussurros carregados pelo vento, logo além do alcance, pareciam chamar, convidar a se aprofundar mais na escuridão. Mas a razão dizia para não seguir, para resistir à tentação de descobrir a origem daqueles sons. Ele parou, se esforçando para ouvir. O coração batia forte, e cada músculo estava tenso, pronto para reagir a qualquer sinal de perigo. Mas os sons haviam sumido, substituídos por um silêncio perturbador. Um silêncio tão profundo que parecia engolir todos os outros ruídos, deixando apenas a sensação de vazio e desespero. Balancei a cabeça, atribuindo os ruídos à minha imaginação. Tentei me convencer de que era apenas o vento, que a floresta não guardava nenhum segredo sombrio. Mas a dúvida persistia, como uma sombra que não podia ser afastada. Ele tropeçou em uma raiz, seu tornozelo torcendo sob ele. A dor foi aguda, mas o medo de ficar parado naquele lugar era maior. Ele se levantou rapidamente, ignorando a dor, determinado a continuar. Ao cair, ele vislumbrou um movimento com o canto do olho. Algo se movia nas sombras, rápido demais para ser identificado. O coração disparou, e a adrenalina tomou conta. Uma sombra passageira que desapareceu tão rápido quanto apareceu. O que era aquilo? Um animal? Ou algo mais sinistro? A mente corria com possibilidades, cada uma mais aterrorizante que a outra. Ele se levantou rapidamente, seu coração batendo forte no peito. A sensação de perigo iminente era palpável, e cada fibra do seu ser gritava para sair dali o mais rápido possível. Eu estava sozinho, tinha que estar, mas a sensação de ser observado não desaparecia. Cada passo era um desafio, cada sombra uma ameaça. A floresta parecia viva, e eu era apenas um intruso em seu domínio. Seção 5. O olhar das sombras. O sol começou a se pôr, lançando sombras longas e misteriosas através das árvores. As cores do céu mudavam de um laranja vibrante para um roxo profundo, enquanto a escuridão lentamente engolia a floresta. Cada sombra parecia ganhar vida própria, dançando e se alongando conforme a luz diminuía. O viajante, com a confiança abalada, seguiu em frente. Cada passo era dado com cautela. O som de folhas secas e galhos quebrando sob seus pés ecoava na quietude da floresta. Ele olhava ao redor, tentando encontrar algum sinal de um caminho, mas tudo parecia igual, uma massa interminável de árvores e sombras. Ele tinha que encontrar o caminho para fora da mata antes do anoitecer. A ideia de ficar preso ali durante a noite o aterrorizava. Ele acelerou o passo,
o coração batendo mais rápido a cada minuto que passava. A escuridão parecia se fechar ao seu redor, tornando cada movimento mais difícil e cada sombra mais ameaçadora. Eu podia sentir olhos em mim, observando cada movimento meu. Era uma sensação inquietante, como se algo ou alguém estivesse escondido nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Meu instinto me dizia para correr, mas minhas pernas pareciam pesadas, como se estivessem presas ao chão. Recusei-me a olhar para trás. O medo de ver algo que não poderia enfrentar me manteve focado em seguir em frente. Cada passo era uma luta contra o pânico crescente dentro de mim. Eu sabia que, se olhasse para trás, poderia perder a coragem de continuar. Os sussurros retornaram, mais altos desta vez. Eles pareciam formar palavras, mas eram indistinguíveis, como se fossem falados em uma língua antiga e esquecida. O som parecia vir de todos os lados, cercando-o, penetrando sua mente e aumentando seu medo. Eles pareciam vir de todas as direções, provocando-o, zombando de seu medo. Cada sussurro era como uma agulha perfurando sua sanidade, tornando cada pensamento mais difícil de manter. Ele tentou ignorá-los, mas era impossível. Os sussurros estavam em toda parte, dentro e fora de sua cabeça. Ele começou a correr, sua respiração presa na garganta. O pânico finalmente tomou conta, e ele correu sem direção, apenas tentando escapar dos sussurros e das sombras que pareciam persegui-lo. Cada passo era uma luta contra o terreno irregular e as raízes traiçoeiras que tentavam derrubá-lo. As árvores passavam como um borrão. Ele mal podia ver onde estava indo, mas não podia parar. O medo o impulsionava, e ele corria mais rápido do que jamais havia corrido antes. As sombras pareciam se mover com ele, acompanhando cada movimento, como se fossem parte de um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Eu tropecei e caí novamente, desta vez aterrissando com força no solo da floresta. A dor explodiu em meu corpo, mas eu sabia que não podia ficar ali. Tentei me levantar, mas minhas pernas tremiam e meus braços estavam fracos. O medo e a exaustão estavam me vencendo. Fiquei lá por um momento, meu peito arfando. Cada respiração era uma luta e eu podia sentir o suor escorrendo pelo meu rosto. O silêncio da floresta era opressor e eu sabia que não estava sozinho. Algo estava lá, nas sombras, esperando. Ao se levantar, ele viu. Um par de olhos, brilhando com uma luz sobrenatural, olhava para ele das sombras. Eles não piscavam, apenas o observavam, como se estivessem estudando cada movimento seu. A luz dos olhos era hipnotizante e ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Congelei, paralisado de terror. Meu corpo não respondia e eu podia sentir o medo tomando conta de mim. Os olhos brilhantes pareciam perfurar minha alma, e eu sabia que estava em grande perigo. O que quer que fosse, estava esperando por mim, e eu não tinha para onde correr.